Vamos lá, gente. Marcos 6, verso 14. Vamos dar continuidade. Eu estava morrendo de saudade de mexer com Marcos de novo. Como eu gosto desse evangelho. Diz assim: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Vamos parar por aí por enquanto. Número 1, então, só para a gente relembrar qual que é o contexto. O contexto qual que é aqui? Milagres. Milagres acontecendo, o povo, caramba, começa a falar o que está acontecendo na cidade. O que tem acontecido de novidade, endemoniados sendo libertos, gente sendo livre das suas doenças, tem um barulho novo na cidade. Vem a voz do povo e tem uma razão. E isso que eu quero batalhar com vocês, que é fantástico isso. Quando algumas pessoas estavam dizendo João Batista ressuscitou, por que alguém diria isso? Você só diria isso se tivesse uma razão por trás. Ninguém diz de alguém que morreu: ah, será que fulano lá ressuscitou? Isso não é uma fala comum, né? Você vai falar... Você pensa que assim, o evento de Lázaro, por exemplo, quando Lázaro ressuscitou, foi um evento marcante. Senhor, não abre aí não, por quê? Porque já faz alguns dias, já deve estar cheirando mal. Então ressurreição não é um tema que qualquer um usa como possibilidade. Então se o povo está dizendo João Batista ressuscitou dos mortos, a primeira pergunta que tem que bater na nossa cabeça é: o que está por trás de o povo citar esse negócio? João Batista também fazia milagres também, né? João Batista era um homem de Deus, João Batista era reconhecido como um profeta, João Batista tinha essa pinta de Elias, outros diziam ele é Elias. Quem dizia ele é Elias era quem lia o livro de Malaquias e ficava lá esperando que Elias irá voltar antes do grande dia. Lembram disso? Estão comigo? Então, esse povo tinha uma admiração por ele. Elias é homem de fogo, Elias é homem que fez milagre, João Batista tem a ver. Mas mesmo assim, é uma assim, uau, você está falando que está acontecendo milagres no mundo e que esses milagres no mundo devem estar acontecendo porque o João Batista deve ter ressuscitado. É um negócio forte. Não falaram isso a respeito de outros homens, mas falam a respeito de João. Vamos continuar. Verso 16. Quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Olha que coisa maluca. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Então, o Herodes aqui, a gente sabe que é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, chamado também o tetrarca, e esse cara está na região da Galileia. Ele está no norte de Israel. Ele está lá cuidando da área do Mar da Galileia, entretanto ele tem um rabinho que ele cuida ali no sul de Israel, que é perto do Mar Morto. E ele está lá, ele tem essa área que foi dividida depois que seu pai passou para ele, e ele chega à conclusão: esse não pode ser, mas parece que pode. Porque eu matei. E eu matei, e Marcos dá pra gente a razão. Por causa que ele era uma oposição contra o meu casamento. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Bom. Porque aqui ele afirma, né? Ele não está fazendo uma... Não, ele está afirmando. Agora vem a história. Vamos lá. A história é o seguinte. Ouça isso. Como foi que aconteceu esse negócio? João Batista acusava esse cara. Você casou com a mulher do seu irmão. Tá? Essa acusação era baseada em quê? Baseada na lei. É uma acusação maluca. Isso aqui, gente, é um problema. É um problema. Sabe o que é um problema? Porque há debates até hoje se Herodes... Aqui, lembra dele? Não estamos falando de Herodes o Grande, Antipas. Tinha um rabo, tinha um pedigree judaico. Qual é o ponto de você querer que eu cumpra a lei se eu não sou do povo hebreu? Tem algum ponto? Não celebre a Páscoa.
Por exemplo, o estrangeiro não pode celebrar. Por que não? Porque ele não é parte do povo. Então, ele não tem compromisso de ficar celebrando. Então, tem a vida dele. Ele vai deixar de comer 7 dias pão, fermento? Não tem nada a ver com ele. Por que você fala para um cara, você casou com a sua irmã? E baseado em quê? Baseado que na lei, você só poderia casar com a mulher do seu irmão se teu irmão morresse. E tem mais um detalhe, e não tivesse filhos. Para você dar continuidade na semente da família e seu irmão não ser morrer. Oi? Cita. Se morreu ou não? Oh, calma, esse cara aqui tá vivendo a Silva. Primeiro eu tô falando da lei. A lei, aonde João Batista está se pegando e falando, você tá errado. Falava, né? Porque aquele já tá morto. Você pegou a mulher do seu irmão. É ruim, é mal você fazer isso. Então a primeira coisa que tem que pintar na sua cabeça nessa pergunta, e qualquer acusação que você lê na Bíblia essa acusação é baseada em qual legislação? Então, aí que é a jogada, porque provavelmente o código de Hammurabi lá, sim, que os caras tinham lá, provavelmente devia falar qualquer coisa em cima disso também. Até antes, em qualquer lugar até antes disso, você poderia falar que isso tem a ver com o senso que se cria no ser humano, que vem da nossa essência, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que criados à imagem e semelhança de Deus, a gente tem talvez ali um sensor que diz assim, casar com a irmã do irmão, com a mulher do irmão que está vivo não é direito. Você não precisa de lei para isso, não é normal. Agora, isso também traz um problema. Se isso deveria ser normal, por que tem que virar lei em Moisés? Ao ponto de dizer, não, somente se não tiver filhos. Em outras palavras, esse tipo de prática era comum. O que é chocante. Agora, no caso aqui, que eles estão falando, toda essa problemática que eu estou trazendo tem a ver com João Batista ressuscitou. É para chegar lá daqui a pouco. Veja bem. Agora, vamos ver o problema, como é que foi essa história do Herodes pegar a mulher Herodias. Agora, ouve comigo aí que eu vou ler para vocês, tá facinho em português. Nesse tempo, aconteceu pelo motivo que passo a descrever uma grande guerra entre Herodes, o tetrarca, esse camarada aqui, e Aretas, rei de Petra. Herodes, que tinha desposado a filha de Aretas, tinha vivido muito tempo com ela. Herodes, daqui da Bíblia, casou com essa mulher e vivia na sua vida na paz. Passou indo Aretas e tinha vivido muito tempo com ela. Ele passou indo para Roma. Foi dar um rolê, foi passear no seu rolê dele, foi lá para Roma e passou pela casa de Herodes, o seu irmão, ok? Visitar o irmão, beleza. Por parte de pai, irmão por parte de pai, claro, né? Esses camaradas aí sempre tinham várias mulheres. Filha, por seu irmão por parte de pai, filho da filha de Simão, grão sacrificador, e concebeu tal compaixão durante essa visita ao seu irmão, ele fica apaixonado por Herodíades, sua mulher. Filha de Aristóbulo, irmãos de ambos e irmão de Agripa, que depois foi rei, que lhe propôs desposá-la logo que estivesse de volta de Roma e repudiasse a filha de Aretas. Bom, para tirar a linguagem aqui histórica, quem fala isso aqui é Flávio Josefas, no seu capítulo 7. Ele está dizendo, o negócio é o seguinte, o cara foi visitar o irmão, se apaixonou pela irmã e falou para ela, vambora, porque a gente se ama e o amor é lindo. Vamos embora. Seu irmão tá vivo, eu também sou um monarca, Galileia é bonita, tem o Mar da Galileia para ver, quando você quiser no Mar Morto lá você vai flutuar, já viu falar que lá flutua? Então, é muito legal. De Roma para Galileia, presta atenção no detalhe. Porque ninguém pensa no plano de fuga, fugir com a mulher do outro, sem, claro, para onde a gente vai. Tem que ter um esquema. Tem que ter um esquema, tudo bem? Ela aceita o esquema. Ela abandona o irmão e ela foge com ele. Agora, esse esquema, a situação fica tão violenta como resultado desse esquema que esses caras entram em guerra. O pai da ex-mulher e o nosso amigo aqui. Quem perde a guerra?
Herodes. Herodes perde essa guerra, perde essa briga. Uma briga quase que virou a motivação maior, acabou sendo a desgraça familiar. Mas fizeram uma guerra por causa disso. Quem perde foi Herodes. Estamos quase na resposta do nosso texto. O que o povo fala quando Herodes perde? Peraí, Herodes perdeu. Uma guerrinha boba, né? Perdeu, mas perdeu. Mas esse problema que ele entrou na guerra não era aquele que o João Batista ficava botando o dedo e falando: meu, você pegou a mulher de seu irmão, que tá vivo, você tá errado. E a Bíblia deixa claro que ele sentia um certo temor. A Bíblia diz que ele inclusive gostava de ouvir João Batista. Era aquela coisa: você me faz mal, mas me faz bem, porque o mal que você me causa me faz pensar no mal que eu sou. E aí o povo chega à seguinte conclusão: você perdeu a guerra porque você fez coisas erradas. E o seu erro foi contra o santo do João Batista. Para você achar que essa não é só conclusão minha maluca, eu tenho a prova. E a prova diz o seguinte: vários judeus, Joséfos falando, que aquela derrota do exército de Herodes era um castigo de Deus por causa de João, cognominado Batista. Era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e receber o batismo. Depois de serem tornados agradáveis a Deus, não se contentando em não cometer pecados, mas unidos à pureza do corpo à alma. O povo, então, atribui, o povo dá nome ao ponto de um escritor lá registrar, falar: está na boca do povo esse negócio aqui. Algumas pessoas estavam dizendo, fazendo conclusões. Conclusão primeira é: Herodes perdeu porque fez coisas erradas. Segunda conclusão: João Batista parece ter ressuscitado mesmo, porque você já perdeu porque você fez coisa errada. O cara era santo, o cara estava errado. E agora veio o final do fantasma que vai puxar seu pé à noite. O primeiro foi a guerra, o segundo é o cara voltou, meu. Olha que drama, gente, olha que drama. Bom, outra pausinha aqui. Você percebe que, como um trecho do Evangelho, se a gente não parar para ver fontes externas, a gente fica na mão com uma coisa um pouco superficial? O público de Marcos, que é o público daquela época, está mais perto da história e do momento histórico. Tem consciência. A gente, 2000 anos depois, tem que fazer esse tipo de pergunta para o Evangelho e para toda a Bíblia. Peraí, isso aqui eu não posso ler. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista, isso não é normal. Isso não é normal. A ressurreição de Cristo ainda não aconteceu. Alguém fala: não, mas agora não é normal. E quando essas coisas surgirem, você tem que ser o inquisitor do bom sentido e falar: eu preciso, tem mistério nessa história. Tá? Vamos lá, verso 17. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens que prendessem João, amarrasse ou colocasse na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava, queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Um último detalhe sobre João falando para não te é permitido. Talvez então essa família tenha um pé no judaísmo. Isso é um grande debate, não vou nem entrar nele agora porque o papo é longo, mas existe. Segundo, a consciência do que é certo e errado. Assim, 19, Herodias o odiava e queria matá-lo. Caramba, eu vim de Roma, fugi, larguei a família, nós estamos a milhas e milhas de distância, pensando que eu ia ter Páscoa, o problema era só fuga e agora esse cara vem aqui me encher o saco? É claro que você odiava o homem, né? Ele fica apontando o seu passado. 20, porque Herodes temia João e o protegia. Olha que coisa maluca. Sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Outra lição que Marcos nos ensina é: não é garantia para nenhum homem de Deus ser reconhecido como justo, santo e temente como proteção para a sua vida. Por isso que
Por isso que o milagre acontecido durante a Reforma Protestante de terem guardado, escondido, cuidado e zelado por Lutero é algo que não deve ser esperado por todos nós, porque o primeiro exemplo bíblico mostra que um cara santo, justo, homem de Deus, profeta, termina assassinado por ordem de quem assim falava que ele era. São dois assim, níveis, dois mundos, né? Eu gosto de te ouvir, cara, mas eu vou te matar porque você é uma bênção. Não é dramático, é um cenário assim, porque muita gente, não, eu vou conquistar, aí eu vou chegar... Mas ele, na realidade, eu acho que ele não queria matar o João Batista. Com certeza não. Ele... Com certeza não. Foi aquela palavra errada que ele falou. Mesmo exemplo de Jefité, minha palavra errada vai fazer eu matar minha filha. E agora? Agora eu não posso falar. Agora aconteceu. Agora, pergunta pra vocês, amados irmãos e irmãs, num reino totalmente loucura como esse, você acha que se ele voltasse atrás ainda, ele voltaria. Mas aqui aqueles conchavos das relações psíquicas, não é nem de lei, não é nem legislativo aqui. É aquela coisa, não, mas eu agora falei, né, vai pegar mal, então vamos... Não é? Ele não tinha falado pro público em geral, ele tinha falado particular. Promessa é pra ela, número 1. Número 2, a promessa não é literal. Tolo é quem acha que até metade do meu reino significa 49%, alguns debatem, dizem que é 49 e não 50, porque 49 ainda deixa o outro com 51, quem tem 51 manda. Não, aqui é, olha, eu tô bonzinho, faça teu pedido. Não, minha filha, você tá falando que você quer matar um homem justo, santo, e que eu gosto de ouvir, apesar dele acusar você. Eu entendo que tem um probleminha aí, mas a gente fez um erro, a gente fugiu, a gente se amigou, mas esquece, que no fundo ele é bom. É aquela história, um erro puxa o outro, né? Literalmente. Então tem duas coisas aqui. Primeira, com certeza, o maior dos nascidos de mulher tinha um final, o martírio. Seu final era o martírio. Segundo, a palavra maldada foi o caminho para ele chegar a esse martírio. Terceiro, o próprio João já sabia, importa que eu diminua e que ele cresça. A melhor diminuição do ser humano é sua morte. É porque ele ia fazer sombra em Cristo, né? O pessoal mesmo já na época já estava falando. Ele mesmo, vai lá, pode ir lá, é lá. Já estão os seguidores dele, né? Segundo, é difícil um camarada entrar numa depressão. Poxa, eu fui chamado para ser a voz. Bonito. Fui nazireu desde pequeno. Bonito. Não podia brincar com meus amiguinhos no lagar, lá todo mundo pisando a uva, curtindo, dançando, jogando cacho de uva pra cima, comendo, bebendo. Eu não podia nem chegar perto para conversar, porque eu não podia ter contato com a vídeo, com nada. Bonito. Eu não mexia no meu cabelo nem na minha barba. Bonito, todo mundo via isso como um sinal. Eu assumi um ministério e realmente levei a sério, ao ponto do Filho de Deus vir até mim e falou: João, você acha que eu que tenho de batizar? Mas não. É você que vai fazer isso agora. A maior das honras. Caramba, batizou o Filho de Deus, batizou o Messias, o Mashiach. Você fez um ponto, uau, ele se curvou diante de você. Você ganhou o título, maior nascido de mulher. E aí você tem uma vida longa. O que não poderia acontecer com a mente de um ser humano assim? Só Deus para responder essa pergunta, mas é um questionamento humano muito simples. Muito simples. Melhor ele ganhar recompensa logo celeste, né? Ser acolhido dos braços do Pai. Vem cá, filhão, você já cumpriu. Você foi a voz que preparou o caminho. Você foi o maior, filho. Essa recompensa foi logo agora, foi antecipada. Doeu um pouquinho o corte da cabeça. Mas você está agora eterno. A gente vê o contrário, né? Olha, você vê como a gente é tolo demais, né? Nós somos tolos. Pra gente, não, o cara teria que ir lá e reinar, ver Herodes morrer, ver Herodias falida na rua e o céu. Não, pra Deus recompensa vem, meu filho, fica comigo, recompensa já eterna. E a gente vê completamente o contrário.
tá bom? Finalmente, 21, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares, às principais personalidades lembra disso que eu falei, da Galileia, ele está no norte. Quando a filha Herodias entrou, dançou, agradou Herodes e os convidados, o rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja-me qual for o pedido, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Se você quiser um nome para essa infeliz, o nome a infeliz que dançou, o nome que Joséfo também dá a ela é Salomé, um nome que eu amo, porque é um nome que se remete à paz. Na verdade, essa menina é a antítese do seu nome, porque o seu nome significa paz, e ela é a antítese dele, porque ela é guerra. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, essa deu à mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Em outras palavras, tendo ouvido isso, eles vieram, cuidaram do corpo, para que o corpo fosse enterrado, cuidado de acordo com a lei, limpinho, bonitinho e tudo mais. Eu quero só mostrar uma foto, que é uma foto de um dos lugares que é tido como o lugar onde Herodes, onde ele foi preso, a região onde ele foi preso. Tá entrando aí. Esse é o local, é claro que a gente está falando de ruínas, né? Mas olha para você ver como eu quis mencionar. Maqueros é o nome do lugar dado. A gente está aqui não na Galileia. Como você sabe que não está na Galileia é só de olhar, uma dica fácil. Quando você está na Galileia está mais verde. Quando você está no mar, você está vendo o mar, tá vendo todo o mar lá, a extensão do mar, e azulzão, azulzão, e você está vendo região desértica, você tem que falar, eu estou no sul, eu tô no Mar Morto. Guarda isso porque fica fácil para entender geografia. Então, aí era toda a região, essa rampa, né? Porque eles faziam essas rampas para alcançar as colônias que moravam mais em cima e destruir tudo. E aí, então, é um dos lugares tradicionalmente tidos como lugar onde ele foi preso e depois decapitado e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.